Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o especialista no terceiro setor, Wellington Ribeiro, e hoje tenho a alegria de poder estar conduzindo aqui esse bate-papo muito legal. Hoje eu tenho dois convidados top das galáxias e não podia ser diferente, porque o nosso tema de hoje também é um tema especial, só que a gente tem uma história hoje. Eu vou olhar para ele, mas não vou nem falar ainda. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Uma história muito bacana, uma história que tem impactado muitas vidas, um projeto de fato assim relevante. E você fica aí com a gente porque você vai conhecer a história do Tom Brasil hoje. Hoje nós vamos também trocar aqui uma ideia, porque eu estou aqui com hoje o nosso especialista, o jornalista Hélio, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E nós vamos conversar hoje sobre como fortalecer as redes locais de OSC através da tecnologia. Você que mora aí na sua cidade, sente falta de uma conexão de todas as instituições? Não apenas da sua cidade, mas do seu estado? Pois é, a gente também percebe isso. E por isso a gente quer trazer esse tema para a pauta de hoje, porque a gente só traz temas relevantes. Querido jornalista Hélio, seja bem-vindo. Tive a alegria de entrevistar você em um outro podcast. Hoje você é o nosso especialista. Se apresente aí para o nosso pessoal. De volta e meia, o povo chama a gente aí para ser especialista, né? Celebridade não pode ficar longe, não, rapaz. Conversar sobre algum tema, né? Esse tema de hoje é um tema importante, né? Como você fala, a questão de você fortalecer redes locais das OSCs é uma das coisas que eu trabalhei muito na minha vida. É claro que esse tema nosso é usar tecnologia para facilitar. E a gente daqui a pouco vai falar sobre, né, todos os meios tecnológicos, os aplicativos, as plataformas que podem ser usadas para aprimorar e aperfeiçoar o relacionamento, o network das OSCs no Distrito Federal, que é o nosso caso aqui, em especial Planaltina e Sobradinho. Bom, nós somos especialistas em administração pública e gerência de cidades, então, claro que nada melhor do que para gerenciar a cidade você ter parcerias com o terceiro setor, né? É verdade. É isso. É verdade. Obrigado, amigo. Amigo Tom Brasil, eu quero que você, por favor, não conta a história ainda, tá bom? Vamos deixar o pessoal ali na expectativa. Só fala um pouquinho de você, amigo. Bem, obrigado, primeiramente, pelo convite. É bom estar junto com gente que está pensando a cidade, pensando em desenvolvimento comunitário, pensando no crescimento da cidade de uma forma mais igualitária, né? Oferecendo oportunidade para a gente que não tem encontrado essa oportunidade de outra forma. Então, é bom demais estar reunido com o terceiro setor, porque está sempre pensando nesse tipo de oportunidade, né? Sempre alcançar aqueles que têm mais dificuldade de produzirem, de participarem da vida comum da cidade. Então, bom demais estar aqui com vocês. São professores para mim, então eu me sinto aluno e me sinto privilegiado de participar junto com vocês desse momento. Eu vivo aqui em Planaltina há algum tempo, desde que casei, e tenho meu filho aqui, minha esposa, sou um cidadão dessa cidade que cada dia amo mais essa cidade e desenvolvo projetos em direção à vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, e a gente tem construído algumas oportunidades para essas pessoas. Legal. Me diga aqui, só curiosidade, Tom Brasil é um nome artístico ou é um nome de certidão mesmo? Não. O meu nome da certidão é Eglisson. Eglisson? Que diferença! E por ser complicado, a gente arruma um nome mais simples. Né? As pessoas que a gente atende, os nossos amigos em situação de rua, normalmente eles não conseguem gravar o Eglisson. Como é que é mesmo seu nome? Eles têm uma dificuldade com a memória muito séria, né? É complicado esse nome mesmo. É melhor Tom Brasil. Viu? Eu preciso tanto que eles... a necessidade da gente é que eles guardem o nome da gente para que, em momento oportuno, eles se lembrem, né? E nos procurem para que a gente ajude no desenvolvimento deles. E aí ficou Tom. E ficou facinho, associa logo, é o GR, é o Tom, e vira aquela brincadeira, mas o nome está lá guardado na memória da Tom Brasil. Tom Que Brasil. legal. E que Brasil legal. É meu sobrenome mesmo. É, né? E já acompanho porque é o sobrenome. Ah, então deu certinho. Amigo, daqui a pouquinho a gente vai querer saber detalhes do projeto
que você tem desenvolvido aqui na cidade, tá bom? E olha, você que está nos assistindo, já prepara aí, porque são histórias emocionantes, histórias de vidas sendo impactadas numa situação de vulnerabilidade aqui na cidade planaltina. Amigos, o tema central de hoje, a gente vai falar sobre a importância de uma rede que conecte as instituições, as OSCs. Eu vou até perguntar aqui para o Tom, a gente vai batendo aqui uma bolinha, trocando a conversa. Tom, você percebe que uma rede que unisse virtual todas as instituições aqui da cidade de Planaltina traria benefícios para todas as instituições, amigos? Demais. Demais porque, um exemplo, né? Nós temos instituições que trabalham especificamente com crianças, mas lá, desenvolvendo serviços com crianças, você descobre que os pais, na verdade, que têm grandes problemas, né? Sim. E que precisam de oportunidades. E quando uma instituição conhece a outra, que trabalha lá com mulheres, que trabalha com homens, ou trabalha com a família, e ela consegue apontar, né? E aí eles têm o alcance da família naquele momento. Às vezes está tentando resolver um problema aqui com o filho que não está no filho, está na mãe. Ele só está mostrando outro problema, né? Exato. E aí a mãe, a gente não sabe para onde que a gente aponta essa mãe. Onde que a gente vai cuidar dessa mãe? E a instituição está ali do lado. Aí, por falta dessa comunicação, por falta da rede, né, da existência da rede. Ela pode até funcionar como uma rede de apoio, né? Que aí Sim. As políticas públicas vindo acompanhadas de rede de apoio. Aí vem o governo, a sociedade civil, a iniciativa privada para aqueles que vêm buscar realmente as empresas que buscam atuar na responsabilidade socioambiental e até, às vezes, também no próprio marketing da empresa, o marketing social. Né? Sim. Você consegue, nessas redes de apoio, detectar onde está tendo a falha, como você diz, é criança. Às vezes o problema é a mãe, então tem a rede de mulheres, né? Uhum. Ou se a criança, às vezes, hoje está muito essa questão das mães atípicas, né? Às vezes a criança tem um problema TDAH, um autismo, então já tem condições daquelas mães mais experientes já ajudar nessa situação social, nessa demanda, né? Eu acho assim, Wellington, o primeiro passo, a OSC tem que participar, ela passou a surgir, ela tem que buscar uma rede de representação. Primeiro, o seguinte, é o mapa das OSCs. O DF tem um mapa das OSCs. Hoje somos mais de 15 mil OSCs no Distrito Federal. No Brasil, são aí quase 1 milhão, né? Que dados aí do passado eram dos 900 mil. Mas, como a política pública está muito voltada à extensão através das atividades do terceiro setor, a gente percebeu que muita gente está abrindo OSC, né, para trabalhar em parceria, às vezes, com o governo, ou a parceria através de leis de incentivo, ou até mesmo a própria autorresponsabilidade comunitária. Né? Tem muitas OSCs que atuam na comunidade sem buscar recurso público. Ela atua porque gosta mesmo, tem aquela responsabilidade, né, se sensibiliza com aquela demanda e passa a trabalhar com ela. Então, assim, a primeira coisa é o mapa das OSCs. Aí depois eu vou contar uma história que eu gosto sempre de estar contando história, mas depois eu conto. Olha, quando a gente olha assim essa questão do mapa das OSCs, você falou aí a questão do filho que pode ser autista. Inclusive, nós entrevistamos aqui no nosso podcast uma instituição que trabalha só com crianças autistas. Então, assim, a gente percebe que há uma perda muito grande por esta falta de conexão, né? Porque, por exemplo, uma instituição, Tom, ela pode desenvolver vários projetos. Então, por exemplo, além da gente ter esse cadastro, a gente pode pensar assim num banco de dados de projetos. Quais são os projetos que a sua instituição está desenvolvendo? Quais são os projetos que a sua instituição está desenvolvendo? Então, quando a gente tem essa visão macro de todos os projetos que estão em andamento, a gente tem como até direcionar, né, o pessoal. Sim. E uma visão holística também, né? Porque às vezes a gente olha para a família só a partir de projetos sociais e de repente precisamos de mais educação, né? um
jovem que está ali sendo acolhido em uma creche, por exemplo, seria tão importante que ele tivesse acesso ao esporte, né? E às vezes está tão pertinho ali, tem uma escolinha de futebol ali pertinho. Às vezes está pertinho, a pesa nem sabe, né? Não tem nem ideia. Sabe, Tem nem ideia. Então, por isso que é importante das redes. Eu vejo aqui outra coisa também, Wellington, baseado no tema, é você usar tecnologia. A primeira coisa que a gente tem em mãos, de forma gratuita, são as redes sociais. Então, uma OSC, ela tem que... Uma OSC, quando eu falo assim, eu estou generalizando. Pode ser um grupo social, sem personalidade jurídica, pode ser um coletivo, sem personalidade jurídica, pode ser um fórum, também sem personalidade jurídica. Não precisa necessariamente ter personalidade jurídica. Se você tem um trabalho de fato, você é considerado uma OSC também, uma organização da sociedade civil. A primeira coisa é uma rede social. Tem pessoas que têm trabalhos sociais, ou do esporte, ou ambiental, e não tem uma rede social. Precisa ter. Porque quando eu vou buscar uma rede de apoio, ou alguém que trabalha numa rede local do terceiro setor, o primeiro lugar que eu vou buscar é na rede social. Se ela não está lá, como é que eu vou saber? Segundo, é o site. O site você conta todo o histórico, né? Quem somos, quando surgiu, o portfólio de atividades. Agora o STF fez a lei o ano passado, né? Que fez a resolução que você precisa ter um site para poder receber recurso público, que faz até para parte prestação de contas, né? Lá você tem que colocar tudo. A gente já coloca não só no site nosso, como também no Instagram, nas redes sociais, Instagram, Facebook e tal. Você precisa ter uma ferramenta de comunicação para alguém te achar. Porque toda rede local, ela parte de alguém que a criou. Então, alguém que a criou vai te procurar. Você pode ter certeza. Então, ela pensa assim, bom, eu vou fazer um levantamento. Todo projeto eu faço levantamento social daquele setor. Agora mesmo a gente tem uma transferência agora em Planaltina. Agora você vai participar. Viu que o lado do Gama estava mais longe. Né? Então, assim, a gente está trabalhando para fortalecer o network. Chegou. Então, assim, agora em abril, 22, 23, 24. Então, a gente vai fortalecer. A gente já tem um levantamento das OSCs, de quem realmente participa. Só que tem gente que só está no levantamento. Tem gente que não participa de nada, nem para se aperfeiçoar em conhecimento. E aí fica no cantinho dela lá. E aí quem não é visto não é lembrado. Não tem condição de lembrar. Por isso que é importante. Primeiro, mapa das OSCs, participar, cadastrar, entrar lá. Segundo, ter uma rede social. Né? Terceiro, ter um site. Quarto, ter um blog. Blog é contar a tua história, porque o site é institucional, mas você tem que abrir uma aba lá para contar a tua história. Hoje eu fiz uma galinhada para arrecadar tal coisa, e conta a história, bota uma foto bonitinha lá e tal. Hoje com o celular é possível você tirar uma foto. Né? Se não tiver foto, vai lá na inteligência artificial, conta a história que ela faz para você lá. Né? Hoje em dia não tem desculpa mais. O blog ainda é usado ainda para isso, então. O blog você vai dar essa informação. Estou aqui me atualizando também. É isso. Então você pega o seu site e pede para abrir uma aba. A aba que é o blog, que é para contar a tua história. E aí a história vai lá, tudo que você faz. Porque é preciso as pessoas acharem você. É preciso você estar lá para que as pessoas te achem, melhor falando. Porque aí, quando você passa a ser notícia, o Google você vai te introduzir no buscador. Agora é até legal, porque a empresa Meta, ela agora está colocando o Instagram no Google. Se você pesquisar a história agora, a própria publicação já aparece, antigamente não aparecia. Já faz parte da pesquisa já tá dela. Facilitando, né? Já está facilitando a comunicação e a presença digital. Porque para que você apareça, você tem que ter presença. Né? Ninguém é fantasma. Então, a presença digital vem através dessas ferramentas e outros aplicativos que daqui a pouco a gente fala. Isso é importante que você está falando, porque assim, eu me lembrei de uma convidada aqui do nosso podcast e a gente estava falando sobre redes sociais. Ela falou assim, meu pai, tem mais de 2 anos que eu não mexo no meu Instagram institucional. Então, assim, 2 anos de memória perdida. 2 anos. E ela tem trabalhado exaustivamente ao longo desses 2 anos, mas nada foi
compartilhado, nada foi... Não é nem questão de só ser compartilhado, nada foi registrado, que eu acho que o registro é algo que é importante, né? E aí, quando a gente entra nesse aspecto da gente ter a rede, usar a tecnologia para construir uma rede, eu coloquei aqui, nas minhas anotações, um aspecto muito interessante, que é assim, grupo estratégico de comunicação permanente. A gente tem o WhatsApp, o Microsoft Teams, que a gente pode usar essas ferramentas para criar um grupo. E para que seria importante isso aqui? Eu coloquei 4, e aí eu quero que vocês aqui façam alguns comentários dentro disso, tá? Tom e Hélio. Compartilhar oportunidades, mobilizar ações conjuntas, isso aqui é muito importante. Às vezes o cara está com um projeto, rala e sofre pra caramba, porque ele acha que tem que fazer sozinho. E às vezes tem muita gente que quer ser parceiro, que quer fazer junto. Então, compartilhar oportunidades, ações conjuntas e divulgação de campanhas. Fala aí para mim um pouquinho sobre essas 3 atuações que podem vir desse benefício aqui de um grupo de comunicação estratégica. Na verdade, assim... Usando o WhatsApp. Olha, comunicação é minha área, né? Então, assim... Por isso que eu provoquei ele, entendeu, Tom? Falava de um profissional. Você falou a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é o WhatsApp. Hoje em dia, quem não tem o WhatsApp... É o básico para todo mundo, né? De lá você pode criar um canal. Tem até a comunidade hoje. Dentro do WhatsApp você pode criar comunidade, um canal. Você pode criar comunidade, você pode criar grupo. O WhatsApp você cria tudo. Né? Claro que aí não vai criar o business logo se você não for empresa, não, que o business agora está cobrando. Né? Passou 250, eles dão 250 de groja lá, depois você tem que pagar. Mas, assim, o WhatsApp normal, que eles não vão cobrar. Outra coisa, uma ferramenta importantíssima é o podcast. Mas não sei fazer podcast. Moço, tem tanto podcast hoje entrevistando. Não é só o nosso aqui, Nova Terceiro Setor, não. Se você pesquisar, tem muitos aqui. A gente já entrevistou o Dr. Josta, ele é até advogado, ele tem um Fala Aí, que ele está sempre entrevistando as pessoas que trabalham também com o terceiro setor. Ele convida outros profissionais também. E tem outros também, né, que a gente não precisa citar aqui agora. E sobre o blog, o cara fala assim, mas eu não sei escrever. Meu amigo, o Gemini no Google, o ChatGPT, você só precisa falar assim, escreva uma matéria para mim sobre a atividade que eu fiz, uma galinhada hoje, meio-dia, deu 200 pessoas. Acabou, ele vai escrever. E aí você vai se relacionando com ele, daqui a pouco ele escreve, que você fala, isso aí foi eu que fiz. Não, foi interessante. É desse jeito mesmo. Eu mesmo sou assim. Antes eu passava 4, 5 horas para construir uma matéria. Hoje, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é só o tempo de publicar no portal. Hoje, você quer saber outra coisa? Você tem, dentro do WhatsApp, inteligência artificial que lê áudio. Aí você, que está em reunião, o cara mandou um áudio para você, aí você pega o áudio, já manda para a inteligência artificial, que é a Luzia, né? E ela já transcreve, aí você já lê lá, não precisa nem escutar o áudio do cara. E outra, para mim, que sou jornalista, é melhor ainda. O cara fala, rapaz, está acontecendo uma manifestação aqui, cara, e tal, não sei o quê. Meu amigo, isso que você está me falando, grava um áudio para mim aí, rapidinho, 2 minutos. Aí o cara grava o áudio para mim, né? Porque ele está contando o que ele está vendo lá. Aí eu pego o áudio, jogo na inteligência artificial da Luzia e sai, claro, tudo, o texto todo torto. Aí eu pego o texto, jogo lá no ChatGPT e falo, organiza o texto para mim aí. Ele já organiza, daqui a pouco eu leio o texto, agora transforma na matéria, de tom opinativo, de tom crítico, de tom não sei o quê. E aí, no áudio, eu falo com o cara, manda um áudio e uma foto. Claro, que tem que botar a capa lá, né? Mas se o cara, não tem, meu celular descarregou, não tem problema não, irmão. Aí a gente já constrói a capa com o tema que o cara me falou. Hoje a gente faz isso. Tudo isso com a IA, acompanhado no nosso portal de notícias, que hoje eu estou escrevendo xadrez, né? Eu só faço colaboração com o BSP Times. Apesar de eu ser um dos donos do BSP Times, né? O BSP Times é um dos portais hoje mais lidos, regionais mais lidos do Brasil. Claro, a gente só perde para o Metrópole, que está internacional. Mas, assim, todo o pessoal que eu converso de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, todo mundo lê o BSP Times, uma fonte hoje. No BSP Times, os meninos já aprenderam isso aí. Eles não perdem mais tempo pedindo foto, não. Eles põem um tema lá, moço, e eles não põem mesmo direitinho o negócio. Põe, o governo não sei o quê, ele põe um governo, eles estão brigando, bota os dois brigando, ou qualquer coisa. Eles botam direitinho, então não tem desculpa, a gente tem ferramenta para tudo hoje. A OSC pode, né,
passo a passo que a gente falou. E aí, me fala o segundo, que eu até esqueci. Mobilização de ação conjunta e divulgação de campanhas. No momento que você está divulgando, você está buscando sensibilização, né? Eu acho que a gente devia enfatizar também que cada OSC abrisse, perdão, cada OSC abrisse o coração para compreender que nós precisamos trabalhar em rede. Né? A gente está falando aqui de redes locais, mas uma grande dificuldade para se trabalhar em rede local é a OSC entender que precisa da outra. Sim. E a gente observa muito, às vezes, uma OSC trabalhando, não só uma OSC, qualquer organização trabalhando como se a outra fosse meio rival. Então, ela vê competição, disputando gente, disputando visibilidade, e ao invés da gente pensar em ações conjuntas, como a gente colocou aqui, por exemplo, que você não trata uma criança, você tem que lidar com a família, né? E ninguém tem a expertise total, não. Que nós abraça todo mundo, não tem. Todo mundo, um depende do outro para que o trabalho seja bem realizado, para que a gente veja desenvolvimento verdadeiro acontecendo. Então, quando a gente pensa na mobilização, se a gente tem uma boa comunicação, a gente pode fazer boas mobilizações. Tantas vezes eu recebo lá um bocado de feijão, uma tonelada de feijão. Já chegamos a receber lá uma tonelada de feijão. O que eu vou fazer com a tonelada de feijão? Não vou gastar uma tonelada de feijão. Não tem como gastar antes de vencer, né, A gente trabalha ali com 70, 80 pessoas por semana. É feijão demais. Então, é dentro dessa rede que a gente encontra uma comunidade terapêutica, que a gente encontra um grupo que distribui, que tem 100, 150 pessoas, e a gente vai trocando esse recurso. Todo mundo funciona bem dentro de quando a gente tem essa consciência de fazer rede e de propor mobilização para essa rede. Com as tecnologias, pensando em usar as tecnologias para isso, para ter uma comunicação efetiva, para ter mobilizações constantes, que às vezes faz uma no ano. Né? E a gente tem condições, a gente se reúne, a gente tem condições de fazer várias. Mas falta realmente a comunicação, e que essa comunicação fosse tivesse mais vida, né? Fosse mais efetiva, fosse mais constante. Cara, você falando aí, eu estou pensando aqui numa mudança de mentalidade do gestor, né? Porque, assim, quando a gente fala em instituição, é igual você falou, a instituição tem que abrir o coração. O gestor, ele tem que se abrir, ele tem que mudar essa mentalidade. Você não é meu concorrente. A gente se torna parceiros. Porque se o terceiro setor tem como premissa atender uma lacuna que o Estado não atende, então não existe concorrência entre instituição. Porque cada uma está cobrindo uma lacuna. E cada uma pode e deve se ajudar, se essa é a premissa, né? Ela não pode ter o espírito de competição, é o que você falou. Ela tem que ter um espírito de coletividade, somos um. Eu até gosto muito de comparar com a Igreja de Cristo, né? Então, assim, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, né? Os membros fazem parte do corpo. Então, um é o braço, outro é a perna, outro é o corpo. Então, o terceiro setor é do mesmo jeito. Ninguém consegue abraçar tudo aí. Mas se eu fizer, vai promover sua OSC e tal, né? Meu amigo, nós estamos aqui para um bem comum. O bem comum é atender aquele segmento que está necessitado, né? Não importa qual seja. Se você também pode me ajudar em alguma coisa, né? Com certeza eu posso te ajudar em outra. E aí a gente vai criando essa relação. É por isso que você fortalece as redes locais nesse sentido. Anos atrás, eu tinha aqui em Planaltina, vou falar rapidamente assim para vocês entenderem essa questão de rede, nós criamos a Agenda 21. Era um fórum onde nós levantávamos todos os agentes sociais de Planaltina, da cidade. Então, a gente tinha todos os agentes sociais que atuavam em diversos segmentos, seja esporte, cultura, ambiental, não sei o quê. E a gente conseguia promover eventos para fortalecer o network, que é importante. É uma das coisas que a gente vai fazer, mais uma vez, voltando aqui, o Transferência é isso, para a gente fortalecer esse network. E aí a gente conseguia, dali, sensibilizar todos numa ação conjunta. E a gente conseguia fazer. Aí, quando um tinha um evento, ia todo mundo para lá. Tinha outro evento, ia todo mundo para lá. Ia fortalecendo a rede. E esse negócio cresceu tanto.
Isso começou mais ou menos no ano 2003, 2004, né? Porque a Agenda 21 trabalhava com os 8 Objetivos do Milênio, né? Que é os 8 ODMs, que é uma proposta da ONU, né? Agenda 21, e que depois virou a Agenda 2030 em 2015, né? Porque a Agenda 21 era o Protocolo de Kyoto, e aí em 2015 veio o Acordo de Paris, que são os 17 ODS, que é o que a gente trabalha hoje, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Agenda 21 ela cresceu tanto que a gente começou a promover seminários por bacias hidrográficas no Distrito Federal. E a gente mobilizou o DF todinho, nós criamos a Agenda 21 DF, para você ver. Que aí se ligou com a Agenda Nacional. E aí, como era uma política pública de Estado, ou melhor, desculpa, era uma política pública de Ministério, não era algo que já era lei para o Estado seguir, quando entrou um outro governo, acabou com aquilo. Né? Porque tem essa história, porque não sei o quê, e aí né, quer diminuir o outro e acaba com a política pública do governo anterior. Então, isso aconteceu. Aí acabou com aquilo, a gente teve que mudar as estratégias, trabalhar em outras vertentes. A rede ela é necessária acontecer, porque a gente vai se fortalecer nos seus segmentos, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se amando. Porque sem amor, você não consegue ter nada. Se você não tiver amor pelo beneficiado, convém você estar ali. Se você não tiver amor pelo representante de um determinado segmento que faz parte da sua rede, também não faz sentido você estar ali. Vai ser algo assim, momentâneo, né? Aquilo que perpetua tem que ter amor. Se não tiver amor, não perpetua. Você percebe isso, né? Verdade. É muito legal a gente olhar sobre essas perspectivas, né? Como é enriquecedor, né? Essas experiências que vocês trazem. Estava aqui olhando minhas anotações, amigos, e eu quero até discutir com vocês isso. O Google Maps, ele permite a gente marcar ali onde tem um comércio, onde tem um hospital, e também permite marcar onde tem uma instituição. Tem uma ferramenta, né, do Google Earth que permite você fazer algumas poligonais, marcar áreas de atuações. E eu achei muito interessante isso aqui, é um mapa digital de atuação das redes sociais. Por exemplo, a gente olhar o mapa de Planaltina e marcar onde cada instituição está e, quem sabe, até as comunidades que estão sendo atendidas. Porque aí, Hélio e Tom, a gente consegue ver áreas que não estão sendo atendidas, para quem sabe desenvolver projetos, né, amigos? Boa essa Sim. sugestão. De usar a ferramenta, né? Porque aí você tem uma ferramenta gratuita e que muitas vezes, Tom, acontece assim, Hélio. A nossa mente, ela não consegue enxergar toda a poligonal de Planaltina. Então, isso faz com que, às vezes, a gente só se concentre em uma área. Mas, cara, quando você coloca o mapa numa televisão dessa daqui, que você olha, cara, isso aqui é Planaltina, o que está sendo feito aqui na Arapuanga? O que está sendo feito aqui no Mestre Darmas? O que está sendo feito ali? Aí você começa a questionar e a ver uma necessidade que, de outra forma, às vezes a gente não está enxergando, né? Sim. Então, se a gente tem uma rede, tem ferramentas assim gratuitas como o Google Maps, a gente pode utilizar isso. Agora eu quero falar aqui com vocês sobre uma outra coisa que gostei muito dessa aqui, como a gente pode usar e fortalecer as redes locais, porque é uma coisa que muita instituição reclama. Eu não tenho parceiro, eu não tenho apoio, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um palestrante. O que tal criar, então, um banco digital de voluntários e talentos? Não, na verdade, a gente Olha já isso, está... né? Um banco digital de voluntários Isso é e um talentos, sonho, cara. Na verdade, assim, claro que a gente não pode aqui esperar do governo, né? Deveria ser uma iniciativa pública. Porque a iniciativa pública, ela tem recursos para isso. Ela tem recursos humanos, tem estrutura, tem tudo. Eu trabalhei sempre... de 2011 para cá que eu deixei de trabalhar em parceria com o Estado. Dos tempos para trás, eu trabalhava sempre em parceria com o Estado. Eu fazia um projeto, buscava o órgão, e o órgão me cedia o espaço
para eu desenvolver aquele projeto. E eu sempre fiz assim, fiz vários projetos assim. Por quê? Porque você precisava usar um telefone, internet, mesa, espaço para atendimento, né, xerox, sei o quê, e tal, na época era muito usado, né? Aparelho de fax, né? Então, assim, a gente precisava usar tudo aquilo. E aí, com a parceria com o Estado, a gente usava aquilo dali para promover uma política pública. Mas hoje, se tiver alguma OSC com essa iniciativa, ela pode partir dali. A gente sabe que tem observatórios, tem mapas das OSCs, que devem usar essas ferramentas. Às vezes não chega até a gente, porque também são limitados em recursos, né? Mas a gente também pode procurar. Aquele que é interessado pode procurar, vai lá, pesquisa no Instagram, no Google e tal, o Observatório do Terceiro Setor, mapa das OSCs, e ver se eles têm o levantamento, que com certeza eles têm. E aí pode ser um parceiro, oferecer uma parceria para fazer esse mapeamento, para fazer essa identificação, para fazer esse banco de dados. Uma das coisas que eu estou propondo do banco de dados, só que no meu caso, é um banco de dados de colaboradores no terceiro setor. Como? Porque quando a gente coloca um projeto para ser analisado, o técnico manda lá 10, pega a sua rubrica e desmembra ela em 10 rubricas e te dá 24 horas para você arrumar 3 orçamentos de cada uma. Aí como é que você vai arrumar 30 orçamentos num período de 24 horas? É impossível isso, se você não tiver uma rede. Como eu já tenho a rede, para mim é fácil. Já falo fulano, 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 e cada um já vai, rapidamente, já tem as pessoas ali que são prestadores que vão apresentar seu orçamento. Mas a maioria não tem. A maioria não tem, e elas acabam perdendo recurso. Porque aí entra o técnico, analisa e fala assim, não, nós vamos colocar aqui indeferido, porque não teve impedimento técnico. Não atende a tal exigência. Aí ele te manda 30 diligências no mesmo mês. Então, para que a gente ache essa mesma resposta, eu criei a ideia do balcão de colaboradores. Então, nós temos esse balcão de colaboradores. E agora a gente vai ampliar. E eu, mais uma vez, fazendo a propaganda de transferência do mercado da cultura e blockchain. Que é isso? Eu vou ter que passar. Você vai ter que ir, já está gravado. Inscrição número 1, Tom Brasil. Está gravado. Se o Tom não for, agora nós vamos cobrar. Lá dentro. Então, é dia 22, 23, 24 de abril. A gente vai estar ali a gente vai se cadastrar, irmão. Vamos ajudar um ao outro, Hélio, dentro dessas necessidades. É uma coisa que você falou aí, e assim, Tom, e a gente precisa fortalecer para você, que é do terceiro setor. Às vezes, as pessoas ficam esperando que alguém faça. Cara, pelo amor de Deus, toma a iniciativa. Né? Toma a iniciativa. Fala assim, poxa, isso aí seria legal. Seria legal. E por que não é? Porque você não tomou ainda a iniciativa. Então, assim, toma uma iniciativa, né? Fala assim, eu vou começar a fazer esse mapa. Aí o outro tem esse, eu vou começar a fazer esse balcão. Eu vou começar a fazer... Porque aí, daqui a pouco... Cada um tem uma iniciativa como essa, se junta e forma aí uma associação forte do terceiro setor. Né? Se eu não me engano, tem esse projeto com o Google Maps, com uma rede de colaboradores, ele aconteceu em Ceilândia. E é um negócio extraordinário. Eles criaram um aplicativo e... Você, do mesmo jeito que você vai no shopping, que você procura lá lojas de calçados, e aí vai aparecer no shopping as lojas de calçados, você clica lá em cima da loja, aí abre a história da loja todinha. Se eu não me engano, em parceria com a UNB, eles fizeram isso em Ceilândia. Você pega um aparelho, um touch, é um totem, né? Um totem touch que você encontra lá. Instituições que trabalham com crianças. Pois é, nós podemos fazer abre a rotina, né? Tá tudo bonitinho, mostra a cara da turma, mostra foto lá, o endereço, o telefone, assim, bem bonitinho. Muito legal touch, isso aí. Né? Mas é uma tecnologia bem interessante. Mas os pesquisadores eram da UNB. Da UNB, né? E, se eu não me engano, da UNB. Eles estavam usando uma estrutura enorme, né, da UNB. Isso. Tem muitos recursos, eu já trabalhei em projetos sociais com muitos profissionais da UNB, e eles não vêm sem nada, né? Não tem uma estrutura. Então, mas não impede de uma OSC fazer um projeto desse e apresentar. Hoje você tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que pode receber esse projeto. Sim, claro. Tem editais
pode concorrer. Isso depois pode até vincular a própria administração local, Sim. entrando no site da administração. Olha, aqui a gente tem todas essas instituições aqui, ó, porque isso é um serviço público. É um serviço público. É um serviço Utilidade público, né? Acho que vale muito a pena. Estou aqui para provocar você de Planaltina, viu? E você que está nos assistindo, minha função é essa, além de mediador, provocar você a entrar em ação. E tem que lembrar que o pessoal de coisas. Sobradinho, você vai para lá também. Eu vou para lá. O pessoal de Sobradinho já vai colocando a barba de molho. Aguarda aí. Mas, amigo Tom Brasil, agora eu quero conhecer um pouco da sua história. Eu quero que você compartilhe com a gente aí o projeto maravilhoso que você tem desenvolvido aqui na comunidade. Fala pra gente. Pois é, Wellington, a gente vem trabalhando aqui no Planaltina desde 2018. Né? Antes da pandemia, né? Antes da Então, pandemia. antes pandemia. Isso. Que a pandemia foi um marco aí para todo mundo, né? Então, Para muita coisa aconteceu após pandemia. Mas a gente vinha um pouco antes porque a minha esposa é missionária aqui na cidade há muitos anos e já... Qual o nome dela? É a Rosinane. Rosinane. E aí agora conhecida mais como Nani Brasil, né? Tom Brasil e Nani Brasil. Casal Brasil, viu, gente? Isso aí. Então a Nani já trabalhava já em algumas organizações, trabalhava... Na época que eu a conheci, ela trabalhava no CRDP. Né? Ela fazia parte da equipe do pastor Ramalho e já cuidava de dependentes químicos ali, fazia vários projetos ali dentro da comunidade terapêutica. Mas a gente tinha muitos amigos de comunidade terapêutica que viviam em situação de rua na cidade. Às vezes abandona o processo e acaba ficando em trânsito na cidade. Era o caso de muitos amigos assim. E tinham necessidades básicas, né? Necessidade, às vezes, não encontrava um lugar para almoçar. Que a maioria das pessoas que vem, a pessoa em situação de rua, pensa assim, o que o cara precisa é comer, né? Mas o mais difícil para quem está na rua, na verdade, é água limpa, né? Para tomar banho, para beber. Então, às vezes, a pessoa estava ali e precisava de uma roupa limpa, precisava de um lugar para tomar banho e não encontrava. Logo começou um trabalho lá na Igreja Adventista com a Sandrinha e o Venilson, e eles faziam um serviço lindo lá, ofereciam banho, se eu não me engano, terça e quinta à noite, tinha 2 dias lá que eles abriam para o pessoal tomar banho na Igreja Adventista. E aí recebia uma roupa limpa, às vezes deixava a roupa suja, pegava na quinta, então eles tinham uma estrutura bem interessante. E a gente viu e ficou apaixonado com o que a gente viu. E oramos, né, a Deus, porque muitos eram nossos amigos, estavam sendo recebidos ali, mas tinha gente que não conseguia chegar ali, a gente abriu uma oportunidade na segunda-feira para que eles pudessem tomar banho e recebessem cuidados especiais lá na Igreja Batista Nacional. Que legal. Então, era mais uma oportunidade. E dentro disso conhecemos o Cristiano com os Servos Cáritas que tinham um banheiro móvel. E aí ele abria no sábado. Então, nesse período ali de 2018 até a pandemia, nós tínhamos banho segunda-feira na Igreja Batista, terça-feira na Igreja Adventista, quinta-feira na Igreja Adventista e no sábado no móvel. Na Igreja Santa Rita com o banheiro móvel do Cristiano. Então, a turma foi sendo assistida, né? Já tinha aí praticamente uma semana de banho, né? Sim, já estava bem preenchido. Sendo bem acolhidos. E tinham muitos projetos também que funcionavam oferecendo alimentação. Tinham vários coletivos que ofereciam alimentação à noite para a turma que estava em situação de rua. Nesse período, o restaurante comunitário só servia almoço. Então, à noite, não tinha onde jantar, e aí aqueles pequenos grupos. Aí tinham vários, os Servos Cáritas oferecia, tinham vários grupos que trabalhavam à noite. E aí a Sandra e a gente lá na Igreja Batista também oferecíamos a janta, né? Com a vinda da pandemia, alguns grupos deixaram de servir à noite, teve grupo que aumentou, serviu mais. Mas teve grupo que também parou de trabalhar na noite.
E também o pessoal na Igreja Adventista também fechou o trabalho. Não tinha mais banho na Adventista. O Servus Caritas diminuiu o trabalho à noite e veio a casa de passagem para Planaltina. O que a gente verificou com a casa de passagem foi que a população em situação de rua em Planaltina cresceu assim, mas os números são enormes. A gente tinha 50, 60 pessoas frequentando os nossos trabalhos, de repente subiu para 120, 180, cresceu demais a população de rua aqui na cidade. Isso fez necessário que a gente firmasse o pé e continuasse ajudando, né, esse grupo. E aí o trabalho passou a oferecer orientação, a gente chamou de orientação social, porque a pessoa em situação de rua não sabia dos direitos que tinha, não sabia que existia casa de passagem, não sabia que existia o CRAS, que oferecia uma passagem para voltar para a sua cidade, não sabia que poderia, sim, fazer os seus documentos. A maioria perde documento. Sim, perde. Aí perde o documento, não pode viajar. Né? Às vezes quer voltar lá para a Bahia, mas não tem documento. E aí pensa assim, eu tenho que levantar os 47, que eu acho que na época era R$47, do documento para eu poder pagar o documento. E tem que tirar a foto. Pensar que era essa complicação, mas ela tem direito de fazer isso e lá pelo CRAS ou pelo CREAS. E as pessoas não tinham essas informações, né, que existiam esses direitos. Então, quando vinha para tomar banho, a gente sentava e ia compreender o que está acontecendo. Como é que você chama? Né? Acho que a primeira pergunta é essa. O caso de cada um. Na verdade, vocês iam humanizar de novo a pessoa, né, mano? A palavra que a gente usa é essa, né? Tirar da invisibilidade social, né? Antes da gente conversar, ele é um morador de rua, né? O nome que a gente dá, um morador de rua. Mas, a partir desse momento, essa pessoa que está em situação de rua passa a chamar João. Né? O João é um idoso, veio da Bahia para fazer um tratamento, não conseguiu concluir o tratamento, se viciou em drogas e ficou aqui em situação de rua, não perdeu contato com a família. E a gente foi vendo vários casos que cabiam intervenções que não eram complicadas, mas que faltava, na verdade, era alguém que sentasse e alguém que se importasse com eles, de fato, né? E a gente passou a ouvir essas histórias de gente que veio para cá, às vezes, na promessa de um trabalho, mas gente que não sabe ler, né? Analfabetos mesmo. Não sabiam ler, não sabiam nem que existia o CRAS, nem que existia, né, alguma ajuda nesse sentido. Veio para cá para procurar trabalho, ou com uma promessa de emprego, não encontrou esse emprego, ficou em situação de rua, lá na família dele não sabe um telefone de cabeça, que é muito normal. Se eu perguntar agora para você dois telefones de cabeça, é capaz que eu não consiga, só o meu. Comercial. Não, mas é verdade mesmo. Então, verdade. Não sabe um telefone de cabeça, não sabe o CPF, não sabe nada. Às vezes tem alguns que não têm certidão de nascimento. Tem gente em situação de rua que não tem certidão de nascimento. Então, uma pessoa que não tem registro... Ela é um indigente. Total, né? É invisível, né? A quantidade de pessoas que estão em situação de rua, que veio dessa situação, e a gente coloca todo mundo na mesma caixa, né? Mesma caixa. É o morador de rua, que com certeza é drogado e é muito perigoso. Então, cria um afastamento e esse grupo ficou aí sem assistência um bom tempo. Ô, Tom, vocês atendem tanto homens quanto mulheres? Como é que você... Ou hoje vocês só têm estrutura para atender homens? Como é que está acontecendo? Não, lá na igreja... Os dois serviços, né? Tanto o que acontecia na igreja adventista quanto na igreja batista. Atendia homens e mulheres. A realidade das pessoas em situação de rua em Brasília é que são muitos homens e são pouquíssimas mulheres. Em Planaltina, pouquíssimas mulheres que estão vivendo em situação de rua. Vocês trabalham hoje em parceria com a Casa de Passagem ou vocês têm uma OSC que trabalha independente? Como é que vocês fazem?
Nós temos organizamos uma OSC, que é a Missão Farol. Missão Farol. Missão Farol. E a Missão Farol faz o atendimento um pouco maior. Além de atender da abordagem especializada, né, que é a pessoa em situação de rua, a gente também faz alguns trabalhos em comunidades terapêuticas, casas de passagem, e a gente tem uma abertura muito interessante com o Centro Pop de Taguatinga. Então, a gente tem essas... O que a gente pode... o que vocês aceitam como doação? Se tem algum meio para isso, de receber essas doações? Como é que vocês trabalham? Nós temos a página do Instagram. Olha aí, tá vendo? Correndo atrás, vamos sair daqui correndo atrás do site. Sim. Mas nós temos a página no Instagram, onde tem... Fala o endereço que eu vou seguir agora, amigo. Missão Farol, é? É o Farol Acolhe. Ah, o Farol Acolhe. O Farol Acolhe. Maravilha, Isso. eu também vou seguir. É a página agora. da Missão Farol. E aí lá vamos ter várias formas de ajuda, né? Tanto a doação, principalmente de roupa masculina. O Farol Acolhe. Missão Farol. Rapaz, Pronto. É brabo. A roupa masculina é brabo. Ué, interessante Isso. que Seguindo. eu todo ano eu junto aquele mundaréu de roupa. Na última vez agora eu fiquei sem saber o que ia fazer. Eu não sei para onde. Porque assim, eu tinha ligado, acho que você estava viajando. Acho que foi, não sei se você lembra. Acho que eu falei umas 3 vezes que você estava viajando. Aí o trem estava aumentando lá em casa. Aí a minha mulher falou, e aí, roupa como é que nós vamos fazer? É, assim, é o que menos chega, porque o homem usa a roupa até Até acabar, verdade. E aí é que ele acha legal, que já está macia. Isso. Então, chega a pouco. Mas eu tenho muito roupa de projeto. Isso. Moço, porque eu recebo É bem-vindo demais. camiseta de projeto. Roupa entendeu? masculina, o produto de higiene, né? Então, sabonete, escova de dente, pasta de dente, tudo isso é bem-vindo, assim. Eu achei só Tom esponja. Brasil aqui. Eglisson César. Eu sigo Isso. você já. E também que a gente recebe a alimentação, que a gente também Missão faz, Farol. né? Show. A gente Já faz achou Missão comida Farol? lá. Achei. Farol Acolhe. Farol Acolhe. Eu botei, Farol Acolhe, porque eu botei o Farol Acolhe, aí não saiu, não. Mas pode falar aí. Vamos lá. Então, temos essas carências, assim, de doação. Mas o voluntariado também é bem interessante. Então, se Achei. a pessoa quer, às vezes da assistência social, ou é um psicólogo, né? Ou está estudando psicologia, Aí ele pode o quê? Fazer palestra? Como é que é? Porque a gente precisa, para fazer a escuta individualizada, né? Escuta individualizada. Para a gente ter a escuta ativa. Tem gente que está em situação de rua que, na verdade, precisa de conversar. A gente teve um caso de um colega, está aí na rede, que veio para Brasília buscando, porque se frustrou em um relacionamento, conheceu uma pessoa na internet e veio para Brasília para encontrar essa pessoa. Chegando aqui, não deu certo, e ficou em profunda confusão emocional e começou a ficar em situação de rua, aprendeu a beber. E aí foi lá para o banho, a gente começou a conversar. Chegou um momento que ele abriu isso, super envergonhado, né, por não ter dado certo, não ter conseguido lidar com as suas próprias emoções. A gente foi conversando com ele abriu aquilo, liberou aquilo. Daqui mais coisa de 6 meses, ele fez contato comigo. Falou, Tom, estou trabalhando aqui, resolvi te ligar porque eu estou trabalhando. Ele era chefe de cozinha. Conseguiu um emprego muito interessante. Estou trabalhando, eu queria levar umas roupas para o Farol, que me acolheu, e queria que a minha esposa encontrou a companheira. Queria que a minha esposa conhecesse aonde eu fui acolhido. Olha né? aí, cara. Até casou já, né? Casou já. Que legal. Casou, está trabalhando e estava todo feliz, dá querendo alegria, me ajudar, né? Nossa. É isso que dá, né? Emoção, né? Quando você vê o resultado, né? Vira porque os números, a gente não pode depender dos números, né? A gente não tem um número extraordinário. Nossa, nós já recuperamos Não 1000 assim, pessoas. não depende de vocês, né? Vocês fazem a sua parte. A gente sabe que é complexo isso. Pra Muita quem... gente cobra, né? Eu já fui diretor de casa de recuperação por 15 anos, então eu sei exatamente como é um desafio o processo de recuperação. Extremamente complexo. Então, tem gente que pergunta assim, mas quantas pessoas que já saíram bem daqui? Eu falo, não tenho ideia. Uma já valeu. Eu não tenho ideia. Não tem condições. Às vezes, A gente pode dar alguns depoimentos, né?
Talvez aí também interessante para quando vocês colocarem. Vocês têm depoimentos aqui, não tem? Não? Tem. Tá, depois eu vou ver. No site de vocês, quando vocês forem criar, talvez assim, não crie uma coisa muito complexa para não ficar muito utilizar muito recurso, né? Hoje, um registro de site, você paga a anuidade aí R$ 39,90. Tá? Então, R$ 39,90 você já paga o domínio, né? Tem alguns que já incluem o site junto. Tem outros que não. Tem outros que você vai pagar aí R$250, entendeu? 400. Depende do tamanho, né? Do jeito que você Sim. quer. E aí, o blog, quando for construir o site, você já pede para fazer a aba do blog. Que aí vai ser o WordPress. Aí você tem a sua assinatura de editor. Aí você vai entrar na senha de editor, lá tem sua senha e tal, e você escreve. Não tem tempo de escrever. Aí, meu amigo, é o chat GPT, é o Gemini. Você já me deu o caminho. Só precisa botar o assunto, a hora que aconteceu, quantas pessoas. Muitas histórias interessantes, né, que eu acho que a população precisa ouvir, principalmente para tirar o estigma, né? Tem gente que tem medo da pessoa em situação de rua, porque vai me morder, não vai, né? Às vezes é tão importante a gente perceber que... Por que a pessoa está em situação de rua? A maioria das pessoas acreditam que é vadiagem, né? Que é a dependência química, mas o que os estudos dizem aí não é o meu coração, não é o coração do Wellington, que trabalhou com o grupo, né? Com esse segmento específico. Pesquisa vai explicar para a gente que o tripé que mantém a pessoa em situação de rua é o desemprego, né? O principal é o desemprego. A quebra dos vínculos familiares. Isso aí é bem complexo. E a dependência química. Nunca tem um sozinho. Sempre um está acompanhado do outro. Então, perdeu o emprego porque quebrou vínculos familiares, ou quebrou o vínculo familiar porque perdeu o emprego. Muito normal o cara perder o emprego, chegar, né, um momento de pobreza tão extrema que a esposa vai embora. E aí o cara perdeu a família, que seria, né, o lugar de acolhimento, onde ele ia pensar a vida. Perdeu a família, já não tem mais emprego, está com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, vai viver em situação de rua, e ali ele aprende a beber, para poder lidar com os traumas. E a gente pensa que o problema é a bebida. O cara bebe muitas vezes para esquecer o problema, né? Aí arruma Muitas outro. vezes. E aí a gente fica ali lutando para tratar a dependência química, que pode ser a bebida, outra droga, e nunca consegue alcançar a solução. E aí você fez lembrar do desenho. Meus meninos gostam muito de assistir aquele desenho do Midinho, né? Aí tinha uma pessoa em situação de rua, e aí um dos coleguinhas, esse moço estava passando e pediu água. Aí o coleguinha foi e teve preconceito. Não vou dar atenção para esse homem, não, esse andarilho, não sei o quê. Aí o menino, não, você não pode falar assim, não. E esse Midinho foi dar atenção para esse senhor. E aí esse colega estava comendo um monte de coisa e se engasgou. Aí ele se engasgou, então aquele moço chegou e desengasgou ele, usou técnica e desengasgou. Aí o menino falou, como é que você sabia isso? Ele falou, porque eu era médico. Aí ele foi contar a história. Ele era médico, aí perdeu a esposa, a família, ele ficou traumatizado e largou tudo que ele tinha e foi para a rua. E aí o Midinho foi, falou para ele de Jesus e ele foi para a igreja. E ele viu que ele ainda tinha utilidade como médico quando ele salvou a vida do menino. Sim. Né? Então, assim, a gente realmente não pode pensar com preconceito na vida, porque por trás ali... Eu senti uma abertura, eu senti uma abertura Sim, aí. pode. Como eu senti uma abertura, eu posso compartilhar também em qualquer momento, não é ao vivo, né? Não estamos falando ao vivo, mas a verdade Mas é que... não vai cortar também, não. Não, aqui vai tudo pro ar. A verdade é que eu também fui uma pessoa que vivia em situação de rua, né? Teve um certo momento da minha vida que eu me frustrei com muita coisa e fui buscando paliativo nas drogas, até que... Né? E fui tão fundo nas drogas que vivi em situação de rua.
Eu morei na rodoviária, né? A gente sabe que a rodoviária não é lugar de morar, é lugar de passar, né? Mas naquela época, lá em 2014, eu morei na rodoviária, ficando lá em situação de rua, e foi exatamente o cuidar de uma pessoa que me reconheceu, né? Me conhecia em outro momento, ela me conheceu em outro momento, ela me viu em situação de rua, e eu gosto de usar isso como uma... para que as pessoas entendam a nossa metodologia, né? Aquela pessoa me viu, me reconheceu, me chamou, falou, opa, ela me conhecia pelo nome, Eglisson, o que você está fazendo então aqui? Ela te conhecia mesmo. É isso. O que você está Com fazendo esse aqui? nome, ela conseguiu nome. falar. Eglisson! O que você está fazendo aqui? Aí eu contei a história toda. Aquele dia estava sendo um dia muito difícil, né? Uma pessoa tinha me negado assim. O cara jogou um pastel fora, na pressa de pegar ônibus, jogou um pastel fora. Eu falei, não joga não. Ele, não dou comida para vagabundo, não. Ele jogou o pastel fora, no lixo, não me deu. E eu quis virar o lixo para pegar o pastel. Eu falei, meu Deus, o que eu estou virando, né? O que eu estou virando? Eu estou aqui nessa situação, meu Deus. Me tira dessa situação. Foi a minha oração ali, quietinha, ali no canto. A menina passou, me reconheceu, me pagou um café. E foi nessa dela ter, né, não ter medo de mim, ter visto a minha situação, né, como um indivíduo, me pagou um café, fez 2 comunicações ali no telefone. Isso era 7, 8 horas da manhã. Meio-dia eu já estava internado. Né? Então, pensa a velocidade que a coisa virou. Eu estava, sei lá quantos meses que eu estava, quanto tempo que eu estava na rodoviária. Foi assim, ó. Né? Qual foi a metodologia? Me conhecer, né? Saber quem eu era, ouvir a minha história e uma proposta de uma ajuda específica, né? Bem para mim. Me tirou daquela situação. Hoje, tantos anos depois, nem sei mais quantos anos depois, eu estou vivendo isso, né? Ajudando gente, andando pelo Brasil, falando desse testemunho. Tenho, né, um trabalho que aqui em Planaltina, que já está alcançando lá Taguatinga. Em Taguatinga são 250 pessoas em situação de rua, todos os dias dentro do Centro Pop, que são atendidos com barbearia, com tanta coisa. Tem parceiros, né? Pastor Jonatas, do Para o Reino, ajuda. A gente faz trabalhos lá interessantes. Fazemos o Natal para pessoas em situação de rua em Planaltina, em Taguatinga. Como que tudo isso está fluindo, né? A partir do coração de uma pessoa que estava em situação de rua e foi ajudado. Então, hoje você olha e vê um mendigo, né? Mas amanhã pode ser que essa pessoa seja uma pessoa útil para a sociedade. Gostei da sua história. Sua história ela é emocionante, por vários aspectos, e faz muito assim, traz para mim a ideia de que, uma vez eu lendo uma frase, né, que a gente pode transformar todas as nossas cicatrizes em remédios para alguém. Então, você sentiu a dor, você sabe. A ferida é cura. A ferida e aí hoje isso é um remédio. Então, assim, fico muito feliz de ter recebido vocês dois aqui hoje, amigos, não apenas no aspecto técnico, mas a história de vida. Amigo, quais são os maiores desafios? O Hélio perguntou assim, né, como pode ajudar, mas assim, hoje quando você olha assim, que você sonha coisas mais com o projeto do Farol, quais são os desafios que você mais tem vivido lá hoje e que a comunidade, que o empresário pode te ajudar? A gente tem a necessidade grande hoje seria de conseguir bancar uma equipe técnica. Uma equipe técnica. Recursos para uma equipe técnica. Para uma equipe técnica. De quantos reais nós estamos falando? Poxa, se eu disser para você que essa conta... Uma estimativa. Eu não fiz essa uma conta. Estimativa. Mas uma estimativa. Eu creio que uma equipe técnica e uma sede, né? Que a gente usa um espaço que a igreja abre para a gente, mas uma sede onde a gente pudesse atender diariamente e uma equipe técnica que pudesse dar um suporte diário, a gente falando aí de gastar de um investimento de R$30 mil mês.
a gente conseguiria atender para além de Planaltina, porque o nosso coração é que esse serviço fosse móvel, né? Itinerante, vamos chamar de itinerante. Vocês têm... o CNPJ de vocês tem quanto tempo vocês registraram ele? Está fazendo 5 anos. Está fazendo 5 anos. Está em situação cadastral ativa, isso, tá direitinho, declarando okay. Todos os meses. Vocês já chegaram a fazer algum projeto? Apresentou em algum lugar esse projeto para receber recurso público? A gente tem o projeto, mas não chegamos a apresentar. Não chegou a receber o recurso ou você tem o projeto e não... Nunca apresentei. Não chegou a apresentou. Nunca apresentou, na verdade. Eu tive poucos parlamentares assim que abriram... Se interessaram. Né, o interesse, e depois tinha uma outra logística assim, que complicou. E aí diminuiu assim, o empenho do voluntariado, mas nós acreditamos. Brasília tem uma proposta aí do governo, né? Nessa questão dos atendimentos, dos abrigos, aquilo, que está vinculado a uma secretaria. Talvez seria bom fazer um levantamento nesses programas de trabalho da secretaria, que nesse momento eu não me lembro qual é. É a SEDES, né? É a SEDES? É a Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Teria que ver no programa. Ou teria que buscar, o que é mais imediato, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, com emenda parlamentar. Porque essa história, porque o parlamentar vai usar isso politicamente, não é assim, não. Até porque a lei, ela proíbe. Nos eventos, a gente não pode nem levar o parlamentar. Né? Então, tem parlamentar que tem sensibilidade. Eu já fiz, hoje eu não preciso mais, mas eu já fiz a chamada via cruz, que o povo fala, bater de gabinete em gabinete, agendar com o parlamentar, conversar com o parlamentar, apresentar o projeto, fazer um portfólio. Vocês têm portfólio? Sim. Pois é, levar o portfólio, apresentar, fazer um ofício solicitando a emenda, né? Solicita aí 150 mil, né? Não começa lá em cima. Porque você consegue 150 mil para uma atividade, de repente você fez ao Natal é uma atividade, é um evento, você pode receber recurso para isso. Eu até brinco, em Brasília, ultimamente os cabos estão gastando 15 milhões para fazer Natal e alugando uma casinha de Papai Noel por 130 mil. Não sei se você viu isso, né? É um absurdo. Um absurdo. Né? Mas os caras estão fazendo isso. Então, eu vejo que tem condições de alcançar. Tem parlamentares que têm sensibilidade. Né? Eu não vou falar os nomes deles aqui, mas a gente pode falar para você no PV depois, aqueles que têm sensibilidade social. Né? Fazer um projetinho, um ofício, apresentar, agendar, conversar, explicar. Eu tenho certeza, se você fizer um pouquinho, contar um pouquinho da história, vai sensibilizar. Você pode ter certeza. Agora, sim, buscar as parcerias, redes de parcerias. O melhor momento que tem de fortalecer uma rede de parceria é participando de eventos. Tá? Então, assim, participe dos eventos. Leve um cartãozinho. Não sei o que, não tem. Cartão é barato fazer, esse cartão de visita, né? Então, tem que levar algo de contato. Mas o contato do papel não é tão interessante do que o contato conversado. E não tenha pressa. E você, que é uma pessoa que Deus ouviu a oração, eu tenho certeza que ele vai ouvir de novo. Vai colocar pessoas, se você chegar no evento, ele vai colocar as pessoas no seu caminho. Ele vai colocar a pessoa certa, você pode ter certeza. E eu faço assim. E eu saio os projetos, eu oro a Deus e falo, Senhor, se for projeto para não dar o que a gente precisa de resultado, que o Senhor faça não dar certo. E não dá certo determinadas coisas. E eu não ligo, não tem frustração nenhuma. Porque eu falo, foi Deus que fez. O sentimento da gente é muito dessa grande necessidade, porque quando saíram as casas de passagem, você tocou nas sedes, né? Quando saíram as casas de passagem, acreditaram assim, agora nós vamos resolver. Mas não foi uma realidade, porque é muita gente na rua, muita gente. A pandemia triplicou o número de pessoas na rua. A gente firmou o pé com o projeto porque a casa de passagem que trouxeram para a Planaltina não aguentava. Então, eu trabalhava na casa de passagem. Então, às vezes, eu batia o portão com 80 pessoas lá de dentro e ali
15, 20 pessoas na porta, assim, por favor, me deixe entrar. Eu falo, meu Deus, nós precisamos ajudar essas pessoas, né? Então, o trabalho da abordagem, ele é necessário. E hoje, quem é que faz abordagem especializada em Brasília? Aqui, para o nosso lado aqui norte, nós temos a Missão Farol, né, conhecida, temos a Missão Farol. No centro de Brasília, nós temos o Rogério Barba, né, com o Instituto Barba. Eu conheço. E lá em Taguatinga, que tem um fluxo enorme, temos lá o Pastor Jonatas. Tem alguns grupos lá em Taguatinga trabalhando, mas o Pastor Jonatas compara o reino, quem está mais próximo. Então, você vê, para 8 mil pessoas em situação de rua, a gente ter expressivo 3 grupos. É muito pouco, né? Gente. É muito pouco. Amigos, a gente poderia ainda conversar muito, porque a sua história é cativante e a gente nem explorou o que poderia, mas eu quero agradecer, Tom, a sua presença. Quero que vocês são fera. Continue diante dessa missão, construindo esse legado, sendo esse instrumento de esperança, de salvação na vida de muitas pessoas que estão e ainda vão cruzar o caminho da Missão Farol, tá, amigo? Muito obrigado, tá? Obrigado demais a esse grupo e a nossa oração que vocês não parem, né? Tanta gente que vocês têm apoiado, ajudado, a gente vai ouvindo as histórias aí. Aqui na cidade a gente tem um bocado de histórias, né? De OSCs e trabalhos que estavam já desistindo, encontraram vocês e respiraram. Que legal, que bom. E, né, graças a Deus. Graças a Deus por vocês e obrigado por essa oportunidade. Eu quero desejar aí um sucesso. Tá? Eu sei que nós somos limitados em tudo aquilo que a gente faz, mas se a gente fizer um pouquinho, é a história da Beija-Flor, né? Que a gente vai apagar esse incêndio. E eu tenho certeza que, acima de qualquer coisa, você tem o dom. É o Tom que tem o dom. Isso é um dom. Boa. Não é todo mundo que tem, não. E o Espírito Santo, ele distribui os dons certos, né? E com certeza ele distribuiu isso para você. E o que a gente puder fazer dentro do nosso dom também, né? Que não é o mesmo seu, pode contar conosco. Não tenha constrangimento de entrar no PV, de pedir. Talvez você não responder no mesmo momento, porque está gravando, está fazendo outra coisa. Mas a gente responde. Você pode ter certeza. Tá? Obrigado, Hélio. Obrigado, Tom. Para você que nos assistiu, eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Deixe seus comentários, curte, comente, compartilhe esse material. Se você ficou aí tocado, sensibilizado com o projeto do Tom, entre em contato com a gente. Você que é aí de outro estado, você que é empresário, que tem condições de poder estar dando o seu apoio, as portas e a conta está aberta para a sua ajuda, para a sua parceria. Esse é o nosso podcast Nova Terceiro Setor. Gravamos esse episódio e nós temos ainda muitos materiais que estão vindo aí de extrema relevância. E, forte abraço e encontro você no nosso próximo episódio.